Estamos no ar com o programa Conexão Caxias. Nós vamos hoje conversar com os representantes da Associação do Clube de Mães de Caxias do Sul, entidade que tem uma participação muito importante na nossa sociedade, né, representa um grupo muito grande, né, de associações, de clube de mães de bairros. Claro que daí elas vão um pouco contar essa história para nós, e também porque eles vão ter daqui uns dias um evento muito importante e é interessante que a comunidade possa acompanhar, né? O programa Conexão Caxias, então, vai ao ar, esse programa vai ao ar às 23 horas, né? Terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, quem não... E depois nós iremos colocar o programa também na página da TV Caxias e na página da UAB, após a primeira reprise, para que as pessoas que não tiveram condições ou queiram guardar um arquivo, possam acessar e olhar lá a participação da entidade, né, do clube da Associação do Clube de Mães, né, e ver aí as informações que elas apresentam à comunidade. Muito bem, obrigado pela presença de vocês, né? Primeiro eu vou começar aqui com a Zaira, que é a mais exigente, a presidente, né? Inclusive no nome, ela quer que a gente coloque o nome completo. Agora vamos brincar um pouco para descontrair. Zaira Maria Rosa Ramos, né? Isso. E a Neiva Furlan, que é a vice-presidente. Zaira, antes de nós entrarmos nesse evento que vocês vão colocar, eu queria que tu colocasse para quem está nos assistindo, o que é a Associação Clube de Mães, qual é o tempo que ela tem, e depois nós vamos entrar um pouquinho nos pormenores, né, das últimas atividades, da questão da pandemia, o que aconteceu aí, que vocês inclusive mudaram de local, né? A Associação de Clube de Mães é uma entidade que tem por finalidade orientar os clubes de mães que estão se formando, né? Então, nós temos toda aquela parte jurídica que as pessoas, por exemplo, querem fundar um clube de mães, chegam a nós e ali nós orientamos elas como proceder para formar esse clube de mães. E elas, então, a partir disso, elas se associam a nós, né? E a gente, então, tem as assembleias mensais, que a gente consegue passar para elas, então, as necessidades que cada clube tem. Por exemplo, nós temos clubes do interior que têm um tipo de necessidade. Nós temos os dos bairros que têm outras. Então, a gente é uma equipe de 22 mulheres, desculpe, voluntariamente, e a gente, então, faz esse trabalho voluntário tentando fazer com o ambiente do seu bairro, através dos clubes de mães, melhore para as mulheres. Qual é o número de associados que vocês têm hoje? Olha, para te dizer assim, com certeza absoluta, não sabemos. Mas assim, nós temos mais de 85 clubes de mães filiados à CEMEX. Então, tem clube de mães que nós temos mais de 100, esse clube de mães, mais de 100 pessoas afiliadas a ela, sócias ao clube de mães, né? Tem outros clubes de mães que tem 10, que tem 15, tem 20. Então, sempre digo assim, ó, e gira em torno de 4.000 mulheres. Neiva, a pandemia, ela afetou a atividade de vocês ou não? Bom dia, né? Sim, um pouquinho nos afetou, porque a gente teve que dar uma parada nos nossos trabalhos, todos que a gente estava... Nos pegou assim de surpresa, né? Porque a gente teve que parar com todos os trabalhos que nós estávamos fazendo. A gente também começou a entrar em contato com os clubes de mães, procurar elas e ver com elas o que elas estavam fazendo, mas, assim, normalmente elas estavam todas paradas, todos os clubes de mães parados. Então, assim, a pandemia afetou bastante o nosso trabalho voluntário com os clubes de mães. Afetou bastante mesmo. Historicamente, eu quero voltar, talvez o que eu vou falar, Zaira, de repente não estou com a informação correta. Historicamente, os clubes de mães tinham sedes, os clubes, junto à igreja católica, porque é ali que... Como é que os clubes de mães... É ali oriundo, por exemplo, a Constituição, porque hoje ele já tem uma outra... Ele já universalizou um pouco, né? Não ficou restrito à igreja católica, mas foi ali que começou as ações dos clubes de mães. Os clubes de mães, eles começaram realmente mais nas igrejas, depois nos centros comunitários, e agora a gente tem clubes de mães evangélicos, né?
E temos também clubes de mães em casa de pessoas, tá? Por exemplo, tem o porão, como, né, que a gente diz, aluga para os clubes de mães ou faz uma cedência, tá? Para que os clubes de mães se reúnem. Mas, assim, na sua grande maioria, ainda é na igreja. E as atividades? Quais são as principais atividades, por exemplo? Porque é uma espécie de empreendedoras, né? Porque estão lá produzindo, reutilizando um monte de material. O que sai? Pena que não trouxemos nada aqui para poder... Podíamos ter aproveitado, se a gente tivesse conversado um pouco mais, né? Que a Sara também não nos ajudou hoje, né? Porque a Sara que às vezes dá que ela dá o AB, então tem uma relação... Mas como é que... quais os produtos, o que se produz nesses clubes de mães e com vocês, né? Na associação também, né? Olha, os clubes de mães, na sua grande maioria, eles produzem, ocupam esse aproveitamento de material. Tem as empresas, e a gente tem o banco de vestuário, né, que também auxilia muito com os retalhos. Então, os clubes de mães trabalham, na sua grande maioria, estou para te dizer, uns 60% com aproveitamento de material. E fazem o crochê, o tricô, o macramê, a pintura, né? Bordados diversos, fazem acolchoados, trabalham muito almofadas. Então, e também tem aqueles do interior que fazem alimentos. Por exemplo, nós temos uma parceria, a CEMEX, com os clubes de mães, que a gente forneceu e fornece as máquinas. Por exemplo, tem clubes de mães que faz massa, pão, né, biscoito e vendem. Então, o Clube de Mães São Pelegrino é um exemplo vivo disso. Elas têm um dia que elas se reúnem só para fazer pão, outro dia fazem biscoito, outro dia fazem chimia, outro dia fazem sabão, outro dia fazem artesanato, tem o dia do curso, porque é um clube grande. Então, ela tem mais de 100 associadas. Então, é um clube assim, que tu pode usar como exemplo do que se faz em um clube de mães. Mas nós também temos os clubes de mães, assim, mais da periferia, que trabalham muito em ajudar as pessoas, fazem quase que todo o seu material, roupas, aproveitamento de roupas velhas, levam lá, elas reformam, e elas trabalham para ajudar a pastoral da criança, a pastoral do idoso, as pessoas carentes da sua comunidade. Os clubes de mães vivem também para isso. Então, o clube de mães, que está lá no seu bairro, ele favorece muito a comunidade dali. Então, eu sempre disse agora de manhã na Câmara de Vereadores, que nós precisamos ter um olhar mais carinhoso dos nossos vereadores, da nossa comunidade. Por bairro, às vezes, precisa de um clube de mães e não tem, porque falta, às vezes, a estruturação. Então, assim, que eles olhassem para nós com carinho, vamos participar da associação, vamos ajudar os clubes de mães, porque, na sua grande maioria, e até me emociono quando falo, que a mulher que está lá em casa doente, essa pandemia, como a Neiva falou, pegou muito nas mulheres, porque os maridos perderam os empregos, as mulheres ficaram sem renda, aí elas tiveram que fazer o quê? Começar a fazer pão, doce, salgados, biscoito, para melhorar a sua renda. Posso também estar equivocado, mas o Clube de Mães não é só para pessoas que se aposentou, né? Porque, não, é isso que, pelo que tu está agora colocando, muda, porque até essa característica, claro, a gente... Na sua grande maioria. Estou falando o que a gente imagina, porque a gente tem, talvez, um preconceito, pré-conceito, não é preconceito, não, né? Uma pré-informação, enfim, a gente acha que o Clube de Mães era só para quem se aposentava. Não é verdade, porque nessa linha de raciocínio que vocês estão falando, na questão de produzir, de empreender, todas as mães poderiam, que estão em dificuldade, para poder entrar nessa questão. Isso pode virar uma fonte de renda? Com certeza, porque tu sabe que nós temos o seguinte, eu dei a primeira fala no aposentado, porque é o foco nosso, tirar esse aposentado que não tem... Quando trabalha 35 anos, digamos, né? A mulher 30 anos fora. Quando ela sai da empresa, que ela se aposenta, ela fica lá sem produzir. E se ficar parada, fica doente. Vem a doença. Sim. Mas isso faz com que ela vá para o clube de mães, leve a sua filha, leve a sua neta, e assim a gente vai renovando
as pessoas, né? E nós temos, sim, clubes de mães que tem a mãe que é presidente ou é sócia e acaba levando a filha, a prima, as amigas, e a associação fornece cursos. Por exemplo, o clube quer um curso de crochê, um curso de tricô, uma panificação, né? Porque a gente tem uma parceria com a Rosiflor. Então, eu ia falar, pode falar todos os apoiadores que não tem problema. Então, a gente são pessoas, e os instrutores são todos voluntários, todos voluntários. A gente não quer dizer assim, porque eu sou confeiteira, eu vou cobrar. Não, a gente vai lá e dá o curso gratuitamente, para que lá no seu clube de mães, e não também no clube de mães, uma associada consiga a renda, né, para ajudar a sua família. Então, o clube de mães, assim, não é porque são acima de 80, não. Associadas, nós temos desde 16 anos até 100 anos. Nós tivemos ali uma associada que nos surpreendeu com 99 anos, fazendo 100 anos agora, e vai no clube de mães levada pela sua cuidadora, pela sua família. Porque, saindo de sua casa e indo para um clube de mães, tu encontra as amigas, tu ri, tu brinca. Tem clubes de mães que fazem o bingo, né? Sim, que brincam, que dançam, que conversam. É uma distração para elas, né? Vocês têm muita parceria também no projeto Conviver, né? Isso. Porque eu vejo lá que a gente acompanha um pouco, porque depois eu vou entrar num tema que talvez é um pouco espinhoso para vocês comentarem, mas eu vou fazer o comentário e a gente vê né, muitas pessoas que estão nos mesmos grupos, porque o Conviver também é uma forma, né, de... E para te ver, Paulo, quando eu era presidente do Clube de Mães Wanda Pontalti, surgiu a necessidade de nossas associadas, lá do bairro Bela Vista, vinham fazer Conviver nos Santos Anjos, acredito que tu conhece. E a necessidade de algumas associadas fizeram com que eu viesse até a prefeitura e levasse o Conviver para lá. Então, o Conviver, hoje do Bela Vista, tem lá, porque nós do Clube de Mães, não digo eu digo eu como uma pessoa que foi à frente, né? Isso. Mas, assim, as nossas mães necessitavam. E hoje nós temos lá pessoas na fila de espera para o Conviver. E eu não deixei de vir ao Conviver. O dia que eu não posso ir, que nem eu tenho os compromissos da CEMEX como presidente, né, eu fico triste. Então, assim, o Conviver para nós também foi vida. E as duas coisas caminham junto. Porque tudo que vem para somar saúde, bem-estar, alegria, entretenimento... Agora vem a pergunta que eu vou fazer. Nós porque eu falo movimento comunitário pela identidade, até porque estamos agora ali no mesmo, ocupando um espaço, né? Eu sei que vocês vão estar, depois vamos conversar um pouco sobre isso. Nós passamos um período aqui que o movimento comunitário sofreu... Eu uso a palavra perseguição porque eu não tenho outra palavra, outro adjetivo para usar, num período, infelizmente, político complicado, há uns anos atrás. Nós, ameaçado perder a sede, vocês talvez, enquanto a CEMEX, eu não me lembro também, mas clubes de mães perderam. Eu me lembro no Desvio Risso, eu me lembro que queriam tirar o Olga Maria Kaiser, eu não sei se ali as senhoras ainda estão no Olga Maria Kaiser, aquela escola antiga, ainda usando o espaço ali. Bem, nós vamos ter aqui presente a Vitória. Elas estão usando ainda? Ainda estão. Tu vê, o Olga Maria Kaiser, a antiga escola, ainda está lá, ainda com manutenção, né? Sim. Porque as mães estão usando uma sala lá. E eu fui lá acompanhar 2 vezes, porque nós, para mostrar, até ajudamos nesse aspecto, que estão lá usando a sala, então está sendo preservado ainda o ambiente. E tem um morador na frente que tem uma parceria com elas, que ele vem lá e conversa. Olha como eu sei das coisas. Então, eu gostaria que... Vocês também sofreram nesse período, né? Sim, sofremos. E essa perda agora dessa parceria que você chegar... Claro que daí não é naquele período administrativo, foi depois da pós-pandemia, nessa decisão nova. Como é que foi isso? Foi surpresa a perda desse espaço? Quer que eu fale um pouco do antes? Pode falar o que você... Dos dois, porque pode de todo o processo. Porque isso fragilizou, para nós, enfraqueceu muito o movimento comunitário. Nós estamos agora lutando para recuperar. E não é só o movimento comunitário, é todas as organizações. Nós estávamos falando do Conviver. O Conviver, eu me lembro, a última manifestação que teve em frente... Eu ajudei... Eu estava junto. Tu lembra que eu tive que ir lá e ainda ajudei? Porque eu estava com um pouco de problema de saber como é que iam fazer e tal. Enfim, a gente estava lá junto, porque a gente foi convidado para ajudar. Então,
para tu ver como é que vocês tiveram essa... Estamos no intervalo? Então, assim, depois do intervalo, nós vamos em um breve intervalo e logo após, então, a Zara e a Neiva vão colocar um pouquinho esse histórico aqui, para que vocês entendam um pouco as dificuldades, porque se fosse só maravilha, seria muito fácil. Luxo Ótica tem armações modernas, lentes produzidas em laboratórios da mais alta tecnologia. Atendimento personalizado, com Sandra e Glorinha, mais de 30 anos no mercado óptico. Convênios com empresas, planos de saúde e sindicatos. Luxo Ótica, Borges de Medeiros, entre a Júlio e Sinimbu. Visite-nos e valorize sua visão. Conexão Caxias, hoje conversando com a Associação Clube de Mães de Caxias do Sul, com a presidente, que gosta que leia todo o nome dela, né? Zaira Maria Rosa Ramos, e a Neiva Furlan, vice-presidente. Nós estávamos, então, fazendo um pequeno retrospectiva do histórico do Clube de Mães, das dificuldades, né? E é importante vocês colocar um pouco essa história para que a comunidade saiba que nem tudo é um mar de rosa, né? Que essa história, né, de perder centro comunitário, de perder o espaço que vocês tinham, a luta, porque isso é tudo uma luta de conquista. Aí, daqui a pouco, por uma decisão equivocada, a meu ver, né? Aí se foi tudo, porque não adianta, ninguém administra, e aí eu acho essas parcerias, por isso que a gente é bom valorizar, depois vamos falar desse evento, por isso é bom valorizar essas parcerias, o poder público valorizar a parceria com a entidade, porque ninguém administra uma entidade, uma sociedade se não tiver as parcerias, né, Zé? Não sei se vocês querem colocar, a Neiva quiser colocar um pouco sobre esse aspecto aí da perda dos centros, dos espaços, enfim. O que eu quero te dizer é que nós passamos, sim, por um período muito difícil, a gestão ali, anteriores, né, que a gente teve clube de mães que estava em vias de perder seu espaço, clubes assim, até vamos citar o Santa Rita de Cássia, do Desvio Risso, né, que é um clube de mães que trabalhou, na época, juntamente com o poder público, tá? Construíram uma sede, uma casa maravilhosa. Embaixo elas têm uma creche, que elas mantêm essa creche, e em cima é a sede do Clube de Mães. Então, assim, agora, desculpe, me deu um branco para te dizer a data de fundação desse Clube de Mães, tá? Mas, assim, e de repente, de uma hora para outra, somos chamadas para conversar e dizer que esse Clube de Mães tinha que sair, porque eles queriam, então, fazer uma creche, botar a creche para cima. Aí vem toda aquela argumentação, mas foi nós que construímos, nós não estamos aqui em legal, nós temos as pessoas na época, né, vieram aqui, nos deram a licença para fazer, e então, aí não teve argumentação, e então o que a gente fez? Até na época eu estava viajando, né, a gente começou o movimento, mas na época eu estava viajando, então as gurias assumiram, a Neiva, a Marlene e outros colegas da CEMEX, e vieram tudo para frente da prefeitura, bater o pé e dizer não, é direito adquirido, e fomos tão felizes, porque aí vem a tal da parceria. Aí nós tivemos assim vereadores, nós tivemos secretários, nós tivemos vice-prefeito, né? Nós tivemos assim até vou citar porque a gente deve muita obrigação ao seu Barbosa Velho e a Alexandra, sua esposa, dentre outros, né? E também o Cassina também nos ajudou bastante. E a gente bateu o pé, e diziam ordem de despejo, mandava ordem de despejo, amedrontando esse clube de mães, mas, graças a Deus, com a ajuda da comunidade delas lá, que é forte, ajuda desses amigos, porque a gente não faz nada sozinho, que nem tu falaste. A gente tem que ter amigos, simpatizantes, pessoas que gostam do nosso trabalho e que nos valorizam. Então, fomos felizes, graças a Deus, depois que o Cassina assumiu, né? Ele, então,
nos ajudou, as pessoas que conhecem, conseguiram organizar, fizeram um contrato convênios, melhor. Né? Os convênios nós também fizemos, só para o pessoal saber, é o mesmo drama que passava os centros comunitários. Então, hoje também, todos estão estabelecendo os convênios, que é uma coisa justa, mas fica escrito. E nós temos ainda outros clubes de mães que, por outros motivos, né, também estão lutando, e a gente também, para achar a melhor solução. Alguns centros comunitários, teve uns que foi desmanchado, outros tiveram que sair, então, como é que eu vou te dizer, foram ocupados por outras pessoas, né? Então, assim, mas graças a Deus a gente está conseguindo voltar à sua vida normal. Né? Quanto a esses clubes, não conseguiram sair totalmente, voltaram às suas sedes, arranjaram outro espaço, e os clubes estão aí fortes e firmes, com a nossa ajuda e a ajuda da comunidade. Neiva, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse histórico aí? Sim. Também eu quero complementar o que a Zaira falou, que foi assim uma batalha longa, de todas as colegas, né, lá da associação, junto com os clubes de mães. E assim, a gente via a tristeza dos clubes de mães que estavam em centros comunitários, que teve muitos que tiveram os seus cadeados cortados, arrombados dentro dos clubes de mães. Então, assim, nos entristecia muito também isso, né? E, junto com isso também, eu quero dizer que nós temos uma parceria muito boa, né, Zaira? Eu posso falar que é a Roseflor, que é uma parceria assim maravilhosa que a gente tem, onde nós temos um apoio assim maravilhoso dessa empresa, que é o único apoiador que nós temos hoje, né, Zaira? É a Roseflor, aonde eles fazem campanhas com panificação para nossos clubes de mães. Eles ajudam nos almoços, nas festas que os clubes de mães programam aqui em Caxias, naqueles almoços maravilhosos que tem. Eles auxiliam bastante. Aliás, nessa parceria. Os almoços é uma coisa de outro mundo, porque... Está faltando, né? Está faltando, porque faltando. Outra vez, se eu não me engano, foi os capuchinhos, né? A gente fez. O último foi aonde? Os capuchinhos. Enorme, né? Lotou. E muito bonito e alegre. Não, isso foi uma maravilha, viu? Então, assim, a gente tem assim, uma gratidão muito grande pela Roseflor, pela parceria que ela nos dá. E sem contar, assim, a alegria que eles nos trazem, nos fornecendo a equipe deles para nós sair nos cursos, dentro dos clubes de mães, dentro das comunidades, onde a gente leva uma tarde diferenciada, uma tarde com muita alegria para as pessoas, não só de clubes de mães, mas, enfim, para toda a comunidade que queira participar. Então, assim, o trabalho é grandioso. Eu tenho a dizer assim que vale muito a pena. Nós não temos... Olha como o tempo passa. Então, eu quero agora... Zaira, eu quero que tu... Depois nós vamos entrar no evento. Eu quero só que tu fale um pouquinho dessa transição que vocês estão fazendo agora, o que aconteceu, né, nessa pós-pandemia, e qual é a perspectiva de você. Daí pode, né, as duas falarem, qual é a perspectiva... qual é a perspectiva que vocês estão tendo aí para frente, porque depois nós vamos entrar no evento e nas considerações finais aí, viu? Tá bom. Então, assim, realmente, o que a gente estava falando foi assim, uma surpresa. Quando nós chegamos em março, recebemos uma ligação, né, que a gestora do SESI, a Ciandra, ela nos chamou para uma reunião. Achávamos que era para ser tratado, então, devido à pandemia, como seria a nossa volta. E quando nós chegamos lá, ela e o gestor de Porto Alegre. Não me pergunto o nome porque não vim para falar isso, mas... Então, daí ela nos explicou, eles nos explicaram, que, devido à pandemia, o EJA, Escola de Jovens e Adultos, cresceu muito. E como o SESI é uma entidade que é mantida pela indústria, a indústria sentiu a necessidade de qualificar seus funcionários. E pediu, então, que o SESI fornecesse as aulas do EJA, né? Como teria que manter um distanciamento de um aluno para outro, precisavam de mais espaço. Então, que queriam a nossa sala. Mas, a contrapartida, eles nos ofereceram a sede campestre, lá no bairro Fátima. Só que daí a gente ficou sem chão, né? O que nós vamos fazer? Então, a gente pegou, foi até lá no SESI, lá no Fátima, na sede campestre, nós olhamos, a gente fez toda uma logística.
como é que as presidentes de clube de mães iam sair de lá, digamos, de Forqueta. Pegar um ônibus. Pegar o ônibus, Não tem e vir logística. até o centro, do centro até o Fátima, e depois descia do ônibus para ir até lá em cima na sede, lá em cima na sala, acho que é 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Sim. Não, Como é que tu vai caminhar? Muito difícil. Voltamos para o SESI, conversamos com a Ciandra, com a gestora, explicamos. Aí, então, ficamos sem chão, porque ela não tinha outro oferecer para nós. Aí a gente começou a se desesperar, porque a ACEMEX tem 46 anos de idade. Isso. É uma entidade que foi, aos poucos, crescendo com admiração e com o trabalho que foi sendo desenvolvido. Aí, então, a gente já conhecendo os vereadores, o secretário, o prefeito, né, a vice-prefeita, e a gente foi usando de todos os meios. Aqui eu não fico melindrada em dizer que eu, particularmente, usei das amizades que eu tenho, né, com todo mundo, e usei também da CEMEX, e a gente foi pedindo socorro aqui, um olhava um espaço, outro ia para outro lugar, e assim todo mundo, a gente fez aquela corrente, mas para ser tão rápido, porque em 60 dias nós tínhamos que sair do SESI e ir para um outro espaço. Aí a Sara, muito com o seu olhar grandioso para a CEMEX, uma parceira de muitos anos, ela foi falando com o pessoal da UAB, com o seu Valdir, e falou para mim, Zaira, não te preocupa, a gente não vai abandonar vocês. E daí nos mostrou o espaço. Aí a gente veio, conversou com a Paula Iores, a nossa vice-prefeita, conversamos com os secretários, conversamos com os vereadores, e eles, então, nos apoiaram, aceitaram o convite do seu Valdir e da Sara para formarmos, então, a nossa sala, a nossa sede ali no Ponto de Cultura da UAB. Bom, Zaira, eu nem vou querer que tu continue a conversa aqui, porque aqui vai encerrar nosso papo. Nós estamos com o tempo já esgotado, tá? Infelizmente tem tempo. Eu quero que fale, depois eu vou ver se consegue filmar aqui a Feira de Artesanato e Produtos Coloniais, e aí vocês agora vão falando disso aqui, enquanto que eu vou mostrando aqui. Então, essa Feira de Artesanato é mais um desafio. Então, a Prefeitura nos chamou para a gente trabalhar junto com a revitalização do Natal em Caxias. Então, a gente se dispôs a fazer essa feira de artesanato com os clubes de mães, para que os clubes de mães já fossem sendo revitalizados, né? E a gente, então, vai fazer do dia 25, 26, 27 e 28, agora, semana que vem, das 10 às 17 horas, ali nesse ponto de cultura, onde é a nossa sede. Tá? Então, esse vai ser um evento em parceria com a Prefeitura Municipal, que está engajado no nome dos eventos, né? Encontros de Natal. Então, a gente quer convidar toda a comunidade caxiense, todas as pessoas que forem simpatizantes com a associação, que se façam presentes. Quinta, sexta, sábado e domingo, das 10 às 17 horas. Vai ter muita coisa de Natal, vai ter gastronomia que os clubes de mães vão trazer, né, vão expor, e temos também uns artesãos convidados e pessoas que fazem artesanato lá no seu bairro, que venham mostrar ali para a comunidade caxiense. Bom, nós estamos encerrando. Zaira, Neiva, desculpa aí, né? Hoje, né, de repente, vocês no começo estavam um pouco mais tímidos, agora já estavam deslanchando e aí eu segurei a onda, né? Que nem a gente brincando, não, mas eu acho que a comunidade está bem orientada do que é o Clube de Mães. Parabéns a vocês pela persistência. Nós somos todos voluntários nos movimentos, então a gente sabe da importância disso. Com certeza, os que são simpatizantes vão participar, quem não vai começar a participar, vai ser simpatizante também. É uma atividade muito importante. Nós vamos colocar nas redes sociais, tanto na página da UAB como na página da TV. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês, né? E agradecer quem está nos assistindo, o programa Conexão Caxias. Um bom fim de semana a todos.